Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula e você está na ACAT, seja bem-vindo, Academia Teológica Ensinos. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como tema a sutileza do materialismo e do ateísmo. Hoje nós iremos aprender aqui que as pessoas materialistas são pessoas que vivem 100% o mundo material. Elas não acreditam no mundo espiritual. Por isso que foi colocado aqui ao lado do ateísmo, porque o ateu nega a existência de Deus. E os materialistas vivem apenas no mundo material. Só acreditam no mundo material, não acreditam no mundo espiritual. É isso que nós iremos aprender hoje aqui, acerca desses dois grandes movimentos. Claro que em proporção de religiosos no mundo, o movimento é pequeno, né? Esses movimentos são pequenos, porém estão em todos os lugares. Na maior parte dos países, você encontra pessoas que vivem 100% o mundo material, sem acreditar no mundo espiritual, e você encontra também ateístas. É tanto que eu trouxe aqui, fique conosco até o final, eu trouxe aqui um grupo, uma lista de entidades ateístas pelo mundo. Aí também no Brasil, qual o estado, o maior estado no Brasil com o número de ateus, qual a maior cidade no Brasil, ou qual a cidade no Brasil com o maior número de ateus, ou também com o menor número de religiosos. Eu trouxe aqui essas estatísticas para os irmãos, e nós vamos aprender aqui o que a Bíblia fala acerca dos materialistas e ateístas, e também as bases bíblicas para continuarmos crendo na existência do nosso Deus. O nosso Deus, ele se manifesta de forma pessoal, né? Pode o mundo todo chegar para nós e dizer Deus não existe, nós tivemos experiência real com o Senhor, ele é um Deus pessoal. Deus se revela de 3 formas, anote aí: pela criação, pela experiência pessoal e pela palavra. Então tem muitas maneiras de Deus se apresentar. Vamos para frente, nós temos aqui o nosso texto áureo, que nos diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É imperdoável o fato das pessoas dizerem, eu não acredito em Deus porque eu não vejo, etc e tal. A própria Bíblia já orientou que tem muitas pessoas que são inexcusáveis, são imperdoáveis, porque muito está aparente o fato da existência de Deus. Nossa verdade prática diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas. Aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que você conheça esses dois grupos de pessoas que estão na Terra. Como eles são? São assim, ó, eles têm o coração endurecido pelo pecado e os olhos cegados por Satanás. Nós veremos todos os textos aqui que mostram esse tipo de pessoa que existem hoje, na atualidade. Vamos para frente? Objetivos. Quais os objetivos desta aula? Tem 4. Primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Ou seja, aprender o que é o materialismo e o que é o ateísmo. Esses segmentos, esses grupos de pessoas que existem na atualidade. Segundo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Tanto no aspecto histórico como teológico. A Bíblia mostra. Terceiro, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E nós veremos aqui o quanto eles estão aí espalhados em vários países, em várias cidades, com suas ideias. E quarto, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo diante desses grupos, dessas ideologias. Leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23. Você pode mostrar na aula, apresentando os slides para os irmãos e fazer a leitura juntos. Vamos para frente, introdução. A cada dia que passa, irmãos, surgem pessoas afrontando as verdades do reino, como é o caso dos materialistas, que não acreditam no mundo espiritual, e ateístas. A palavra ateu significa sem Deus, tá? Veremos mais à frente. Devemos estar firmados na palavra de Deus, a fim de jamais apostatarmos da fé. A apostasia é o abandono da fé. Então nós temos que ter firmeza na verdade em relação à existência de Deus, para não sermos influenciados por estas pessoas. Vocês sabiam, olha aqui o pastor Rodrigo, vocês sabiam que o número de formadores de opinião famosos que não creem em Deus é muito grande? Por exemplo,
Declarados, declarados. Você pode pesquisar na internet, eles falam declaradamente. Tem inúmeras entrevistas em várias revistas famosas e também jornalistas famosos que colheram essas informações desses artistas. Por exemplo, Angelina Jolie, ela declara-se publicamente, ela não crê em Deus. Brad Pitt não crê em Deus. Morgan Freeman, parece até uma ironia, ele fez o filme Todo-Poderoso, ele fez o papel de Deus e ele diz que não acredita em Deus. Tantos outros artistas do mundo do esporte, do mundo da música, por exemplo, Caetano Veloso é ateu, Gilberto Gil é ateu, Chico Buarque é ateu, artistas, atores, o Lima Duarte, né, é ateu, Antônio Fagundes é ateu, muitas personalidades do Brasil, Fábio Porchat é ateu, tem inúmeras pessoas que se dizem ateus. O Drauzio Varela, que é um conceituado médico, eles dizem, nós não acreditamos em Deus. E ponto, simples assim, eles não acreditam. E tantas outras personalidades no mundo. Eu não trouxe a lista aqui, irmãos, porque a gente ia ficar aqui 1 hora falando nomes. Existem centenas de pessoas que são ateus. Cantores que já faleceram, influenciaram muito o mundo, né? Foi o caso de John Lennon. John Lennon chegou a afirmar, o cristianismo vai acabar, o cristianismo vai desaparecer. Então, muitas pessoas pelo mundo são ateus e ainda, infelizmente, muitos que virão dizendo ser ateus. Então, temos que estar preparados. Vamos lá? Nós temos aqui o nosso questionário, é uma tempestade cerebral, que é uma das metodologias de ensino que eu ensino no curso de capacitação para professores, lembrando a você que até o final de julho agora temos a promoção para você se tornar assinante e adquirir o curso de capacitação para professores, apenas R$ 89,90 os dois, viu? Para você aí receber os slides durante um ano inteirinho, lembrando que você ganha o meu livro em PDF e também o curso. Você vai assistir esse curso e vai aprender as melhores metodologias de ensino. O que é o materialismo? Deixa os alunos ficarem pensando. O que é o ateísmo? Qual a causa primária da incredulidade humana? Quais os pressupostos do materialismo e do ateísmo? Onde encontramos a verdade sobre Deus de forma precisa e sem erros? Faça os alunos ficarem pensando nessas perguntas. Gostou do nosso formato de slides? Você pode se tornar um assinante. Tá na descrição do vídeo, você clica ali, vai aparecer as páginas, você vai colocar ali, está escrito slides profissionais, você clica em acessar, já abre ali para você quero me tornar um membro, você preenche um cadastro e você vai receber esses slides lá no teu e-mail, viu? É lá no teu e-mail, você preenche o cadastro, coloca o teu e-mail, escolhe a forma de pagamento ali e daí depois a Hotmart vai mandar no teu e-mail o acesso. Por que eu estou falando isso? Porque os irmãos, eles compram e está especificado na página de venda, só que daí eles entram em contato, pastor, agora onde é que eu acho os slides? Então, toda compra na internet, material digital, você recebe no teu e-mail, ok? Então, adquira, se torne assinante, adquira o curso e você vai receber eles lá no teu e-mail, o acesso a esses materiais maravilhosos. Vamos para frente agora, entrar na nossa lição? Desde já, parabéns, um abraço a todos os alunos, pastores, professores do Brasil e do mundo, viu? Vários países estão aí nos acompanhando. Nós louvamos a Deus por isso. Olha só o que diz aqui a primeira parte, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Vamos entrar na lição e aprender bem acerca desse assunto. Primeiro tópico, o materialismo. Olha só, sabemos que pessoas materialistas, que deixaram de acreditar em Deus, só pensavam neste mundo, existem há mais de 5.000 anos. Estas foram destruídas, sabe pelo quê? Pelo dilúvio. Lá em Gênesis 6, 5 ao 7, quando Jesus mesmo deu testemunho, bebiam, comiam, só pensavam nas coisas dessa terra, só pensavam em satisfazer os seus prazeres, esqueceram-se de Deus a tal ponto que o próprio Deus disse, irei destruí-los. Então, pessoas que se esqueceram de Deus, lembrando que quando você ouvir falar em materialistas e ateístas, são pessoas que não estão nem aí para Deus, viu? Não acreditam em Deus, não procuram conhecê-lo e também muito menos servi-lo. Então, pessoas desse tipo, desde os dias do dilúvio, foram destruídas. Contudo, agora preste atenção, contudo, o termo, que a lição não traz isso aqui, tá? Pegue bem aqui porque a lição não traz. O termo materialismo foi inventado em 1702 por Gottfried
Leibniz e foi reivindicado pela primeira vez, tá, como um assunto popular em 1748 por Lamitre, ou Lamitre, como alguns falam, né? Um dos materialistas mais famosos foi Karl Marx, tá, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Era um ateu. Karl Marx, filósofo alemão, descendente de judeu, triste, né? Mas não acreditava em Deus. Pregava o materialismo, pregava que tudo é resultado da matéria em movimento, e ele também queria acabar com a indiferença dos ricos e dos pobres, dos empresários e da mão de obra, e disseminou uma série de ideias comunistas, na verdade. Um dos materialistas mais famosos, Karl Marx. Então, só para você entender quando que se popularizou esse movimento materialista. Lembrando, quando se fala em materialista, não sabem de Deus e nem querem Deus. Então surgiu com força aí no século XVIII, a partir de 1702. Agora, letra B, para os materialistas, tudo que existe é resultado das interações materiais ou fruto da evolução. Eles são 100% material. Eles acreditam na mecânica dos elementos químicos e da física. Eles acreditam assim, na força, na mecânica, na evolução, tudo que eles veem e conseguem tocar. Esses são os materialistas, não acreditam em Deus, no mundo espiritual. Não acreditam. Isso se popularizou com força no mundo a partir de 1702 e começou a se ganhar força em 1748 por Lamitre e também Karl Marx a partir do século XIX, ok? Vamos para frente? Então só para você entender quando surgiu. Agora o ateísmo. O ateísmo é uma grande rebelião contra Deus. Letra A, o termo ateísmo é antigo, irmãos. É proveniente do grego clássico, aproximadamente 3.550 anos antes de Cristo. E significa sem Deus. Tá? Então 3.000 tem já, Abraão, se ter uma ideia, quase 2.100 antes de Cristo. Então, muito antes de Abraão. Isso aí as pessoas, lamentavelmente, há muitos anos na Terra não acreditam em Deus. Letra B. A palavra ateísmo se popularizou na Europa. No final, isso aqui também não tem na lição, irmãos. Vamos lá, no final do século XVIII, ela se populariza na Europa. Começou na França a ser usado o ateísmo, essa palavra, e se popularizou no restante da Europa, a partir do século XVIII. Na França ela começou no século XVI, mas se popularizou com força a partir do século XVIII em toda a Europa, denotando descrença no monoteísmo abraâmico. Foi assim que surgiu o ateísmo, uma descrença ao monoteísmo abraâmico, principalmente afrontando o cristianismo, a igreja, né, medieval da época, o catolicismo, e eles sabiam que era pregado, né, a fé judaico-cristã, então eles já foram na raiz e não acreditamos no monoteísmo abraâmico, não acreditamos no Deus de Abraão, não acreditamos em Deus. Letra C. Existem vários tipos de ateísmos, vários tipos. Quando você lê qualquer palavra que termina com ismo, fala de sistema, conjunto, várias coisas, tá? Então, ateísmos, tem o ateísmo implícito, pessoas que ainda não sabem, nunca ouviram falar de Deus, e pelo fato de não ouvir falar de Deus, não conhecem a Deus, não acreditam, mas não ouviram, está ali dentro, pode ser ensinadas, podem querer ou não. Tem o ateísmo explícito, são aquelas pessoas que publicam abertamente que não creem em Deus. Tem o ateísmo teórico, tem o ateísmo prático, tem vários tipos de ateísmo. Agora presta atenção, em geral, todos, não importa, tem vários tipos, mas todos não procuram conhecer a palavra de Deus e nem tampouco desejam servi-lo, nem querem servir a Deus. Tá? Não importa o tipo de ateísmo, todos não procuram conhecer a palavra de Deus e nem querem servir a Deus. Tá? Então você viu aí então a origem do materialismo, o que é, e o ateísmo. É muito antigo, viu? E nós estamos aprendendo que eles são bem atuais, estão entre nós. Visão geral da primeira parte, o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega
a existência de Deus. Por isso que elas se relacionam, tá? Os movimentos, os materialistas e os ateístas. Então, para o materialista, a única realidade que existe é o material, não tem espiritual. E para o ateísta, não tem Deus. O A é uma negação, né? Sem Deus. Teísta vem de Theos, Deus, né? Então, primeira parte da lição. A segunda parte da lição diz assim, raízes do materialismo e ateísmo. Então, o primeiro tópico, consequência do pecado. Aqui eu gostei que o escritor da lição já foi na fonte, né? Já foi na raiz. Então, por que existe o materialismo e o ateísmo? Consequência do pecado. Por mais que eles não admitam, nós sabemos que essa é a verdade. Depois da queda de Adão e Eva, principalmente depois do afastamento de Caim e sua família, então aqui eu já trouxe aqui a origem mesmo dos primórdios, tá? O porquê que aconteceu de existirem materialistas e ateístas. Olha só, depois da queda de Adão e Eva, e principalmente o afastamento da família de Caim, dos seus pais, o mundo se encheu de pessoas incrédulas. Por esta causa, temos vários textos que revelam os ateus, tais como... Aí você pode perguntar, Rodrigo, mas se surgiu na época de Caim e o mundo todo pereceu, só sobrou a família de Noé, pereceram pelo dilúvio, e depois, por que surgiram? Porque os ateístas e materialistas que existem hoje são descendentes da família de Noé. E por que surgiram se os que existiam foram eliminados? É que os filhos de Noé, nem todos, perseveraram na vontade de Deus. Absorveram os pecados das pessoas que foram destruídas e alguns continuaram a andar na prática desses pecados e acabaram, então, lamentavelmente, não ensinando seus filhos. E os descendentes, nós sabemos que os descendentes de Cã, né, aliás, de Canaã, que era neto de Noé, filho de Cão, os seus descendentes se desviaram e ali começou o problema. Então, um dos filhos de Noé, Cão, lamentavelmente, o filho dele, Canaã, já não temia muito a Deus, já não era muito reverente, já não tinha aquele cuidado, aquele zelo pela obediência, não era prudente. E, lamentavelmente, nós sabemos que o inimigo das nossas almas atua desde aquela época, influenciou os familiares de Canaã e surgiu novamente com força os materialistas e os ateístas. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, Salmo 14, verso 1, fala dos tolos que dizem que não existe Deus. Salmo 10, verso 4, fala, o salmista já estava avisando, o tolo diz que não existe Deus. Salmo 53, verso 1, também o tolo fala que não há Deus. Então, desde aquela época, nós estamos falando aqui, os salmos, eles surgiram aí aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, desde quando o próprio Moisés escreveu os salmos. Mas aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo começaram a surgir muitos salmos, principalmente Davi. E aí então vejam bem, nós estamos aí há 3.000 anos que tem esses textos escritos e nós já fomos avisados que muitas pessoas viriam dizendo não há Deus. Visto que o pecado faz separação entre Deus e os homens, esse tópico aqui fala que o que justifica a existência do materialismo e do ateísmo é o pecado, então nós estamos mostrando na raiz. Então, visto que o pecado faz separação entre Deus e os homens, onde é que está isso, pastor? Isaías 59, 2. Lamentavelmente, a criatura rejeita a existência do Criador, conforme Romanos 1 e 21. Então, o pecado afasta, e os homens foram se afastando, se afastando, se afastando e se afastando. Hoje a criatura, por causa do pecado, se afastou de tal forma que não acredita. Vejam só, irmãos, por isso que eu disse que o ateísmo é uma rebelião contra Deus. Foram criados por Deus e chegaram ao ponto de não acreditar em Deus. Então isso é consequência do pecado, que afasta, veja lá Isaías 59, 2, afasta o homem de Deus, e esse afastamento faz com que ele desacredite totalmente da existência daquele que o criou, o próprio Deus. Vamos para frente? Cegueira espiritual. Esse ponto da lição mostra, né, as causas do materialismo e do ateísmo. Todos são inexcusáveis diante de Deus. Subsídio teológico, coloquei aqui Romanos 1 e 20.
Então, mas uma cegueira espiritual. Esse slide aqui está muito rico, precioso, preste bem atenção. A Bíblia afirma, letra A, que o mundo jaz no maligno. Onde é que está isso, pastor? 1 João 5,19. Então o mundo jaz no maligno. Então nós temos a influência forte dos espíritos malignos. E aqueles que não aceitarem o senhorio de Jesus Cristo, não receberão o conhecimento de Deus pelo Espírito Santo. Está lá em Mateus 11:25, Pai, eu te dou graça, os sábios e entendidos não querem, e o Senhor revela aos pequeninos. Por que revela aos pequeninos? Porque os pequeninos aceitam o senhorio do Senhor Jesus. Aprenda isso. Quem não aceitar o senhorio do Senhor Jesus, não pode receber o Espírito Santo, porque é Jesus quem concede o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá o entendimento acerca da existência de Deus. Então está lá em 1 Coríntios também 2:14. Não tem como acreditar em Deus sem o Espírito Santo. Tá? Então a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno e por isso que existe essa cegueira espiritual. Agora, letra B. As pessoas que não aceitarem a autoridade da palavra de Deus terão o entendimento cegado pelo inimigo. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Então, não aceita a palavra de Deus, ela vai ter a sua consciência cegada. E também o entendimento, aliás, cegado, né, pelo inimigo, 2 Coríntios 4:4, e a sua consciência cauterizada. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Então, quem tem conhecimento da palavra de Deus, sabe que essas pessoas que estão dessa forma, a Bíblia já ensinou acerca delas. A Bíblia já advertiu. Não é surpresa, meus irmãos. Nossa, mas quantas pessoas não acreditam em Deus? Como pode? Não é surpresa. A Bíblia já advertiu que apareceriam inúmeras pessoas dessa forma. E como que a Bíblia revela que eles estão? Estão com a consciência cauterizada. Está lá em 1 Timóteo 4:2. E serão vítimas do que, pastor Rodrigo? De espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. Então, na cegueira espiritual, olha só, o mundo jaz no maligno. Para receber a revelação tem que aceitar o senhorio do Senhor Jesus. Lamentavelmente, o entendimento está cegado, 2 Coríntios 4:4, a consciência cauterizada, né? 1 Timóteo 4:2, e espíritos de enganadores que estão enganando as pessoas, 1 Timóteo 4:1. Então, na cegueira espiritual, nós entendemos como essas pessoas estão e por que elas estão assim. A Bíblia ensina acerca disso. Vamos para frente? Visão geral da segunda parte. O materialismo e o ateísmo são consequências diretas. Ó, tem resposta aqui do questionário, viu? Do pecado e da cegueira espiritual, idealizada pelo Deus deste século. Como está relatado, ele cegou o entendimento das pessoas. E por quê? Como eu falei, lembra Isaías? O pecado faz divisão, as pessoas vão se separando de Deus, se afastando. E Deus sempre querendo se aproximar, mas as pessoas se afastando, elas não querem. E aí o inimigo cega elas, cauteriza a mente e os espíritos enganam. Esse é o processo. E aí elas vão falar, naturalmente, não cremos em Deus. E a Bíblia chama elas de tolas. Lamentavelmente, lamentável. Vamos para frente? Terceira parte. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Primeiro tópico, negação da existência de Deus. Olha só, irmãos. Vejamos algumas entidades de ateus pelo mundo. Eu trouxe aqui uma lista. Letra A. Já ouviu falar na Aliança Ateia Internacional? Foi fundada em 1991, nos Estados Unidos. Uma aliança de centenas de milhares de ateus para pregarem o ateísmo. Letra B. Já ouviu falar na Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos? Fundada em 2008? Existe no Brasil. Letra C. Já ouviu falar na Associação Ateísta Portuguesa? Aí eu não soube entender, porque na internet ele estava 2010, mas alguns fatos do jornalista. Eu não sei se foi fundado em 2010. Letra D. Liga, já ouviu falar na Liga Humanista Secular do Brasil? Essa foi fundada em 2010. Então, embora os ateus sejam a minoria, na maioria dos países, nós sabemos que a maioria dos países são politeístas.
Tem os politeístas, que acreditam em milhares de deuses. Só na Índia, país de mais de 1 bilhão de seres humanos, tem 330 milhões de deuses catalogados. Então tem os politeístas, tem os enoteístas. O que é enoteísmo, pastor? Pessoas que acreditam que existem, ou que Deus é o maior, mas existem deuses menores. Acreditam em vários deuses, mas os enoteístas acreditam que Deus é o maior. E aí tem os monoteístas, né, que acreditam que somente Jeová é o Deus verdadeiro. Apesar que mesmo os monoteístas têm visões diferentes, porque tem o judaísmo, os próprios rabinos dizem, não, o Deus dos judeus não é o mesmo dos cristãos. Tem o Deus do Islã, e eles têm assim, o Deus do Islã tem uma personalidade totalmente diferente do que a gente imagina, porque o Deus do Islã, o inimigo, as pessoas que não querem se submeter ao que foi citado, né, porque Corão quer dizer citação, os inimigos de Deus devem morrer. Então a personalidade do Deus do Islã é essa. E aí tem os deuses dos cristãos, né, que é o Deus é amor, né, com um plano tão perfeito, muito maravilhoso esse plano, que para nós realmente nos traz muita paz. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, né, eu falei no trimestre passado, uma frase que Jesus dissesse hoje, como ele seria interpretado. Que frase, pastor? Eu sou a verdade. Será que as pessoas iriam acreditar? Então deixe que pensem o que quiserem. Para nós, Jesus é a verdade, e nós temos essa verdade. Então, embora os ateus sejam a minoria na maioria dos países, são relevantemente comuns na Europa. Na Europa tem muitos ateus, até o país mais ateu do mundo é a Suécia. Quase 80% do país é ateu. Então, na Europa, também no Canadá tem muitos ateus, na Austrália é grande o número, na Nova Zelândia, e em menor número tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bem populoso, né, mas tem muitos lá. E também na Coreia do Sul. Com o aumento da globalização e do consumismo e a satisfação do prazer, cresce o número de pessoas que só pensam nessa vida, conforme 1 Coríntios 2:14. Então, com o aumento da globalização, comércio, né? Muitas coisas sendo comercializadas no mundo, então as pessoas ficam interessadas. E isso gerou o aumento do consumismo, e gerou o aumento da satisfação do prazer, e cresceu o número de pessoas que só pensam nesta vida e não acreditam no mundo espiritual e na existência de Deus. São materialistas, só o material é que existe. Vamos para frente? Lamentável, né? Agora só, informações sobre o ateísmo. Os ateus são poucos, mas estão em toda parte. Olha só, eu trouxe aqui da América do Sul. No Uruguai, 17,2% são ateus e 23,2% são agnósticos. Ou seja, acredita em Deus, mas sem religião. As pessoas até dizem, não, acredito em Deus, mas não tem religião nenhuma. Tá. Uruguai, isso é Uruguai. Argentina, 13,3% são indiferentes à religião, tá? Incluindo agnósticos e ateus. E quando a gente fala de 17%, 11%, é muita gente, irmão. Tá? Vamos chegar aqui no Brasil. Chile, os ateus ou agnósticos são 8,3% no Chile. No Brasil, olha só, 8% são ateus, agnósticos e sem religião. Irmãos, 8% é muita gente. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Só para você ter uma ideia, se fosse 10%, já daria em torno de 20 milhões. É muita gente que não acredita em Deus nesse Brasil. É triste. Colômbia, 1,9% não são religiosos. No Peru, 1,4% não são religiosos, tá? E principalmente a partir de 1993. No Paraguai, 1,1% não são religiosos. Então tem em todos os lugares, principalmente aqui na América do Sul, tem muitos. No Brasil, o estado com o maior número de pessoas sem religião, atenção, os irmãos orem aí, Rio de Janeiro é o maior estado onde se constatou o maior número de pessoas que dizem não tenho religião. E a cidade com o menor número de religiosos, onde a maioria não crê em nada, é no Rio Grande do Sul, na cidade chamada Chuí. Tá?
que até inclusive é denominada capital não religiosa do Brasil. Tá? Lamentavelmente, nós temos essa cidade no Brasil. Vamos para frente? Só para você ver que está aí, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Segundo tópico, a negação de que o homem é ser singular. Subsídio teológico, a Bíblia chama de tolo quem não acredita em Deus. Letra A, quando a Bíblia afirma que o ser humano é a imagem de Deus, lá em Gênesis 1:27, ela ensina que Deus é o criador da humanidade e que o ser humano é diferente de todo o resto da criação. O homem, a nossa imagem e semelhança, Deus já está fazendo uma distinção dos minerais, dos animais, dos vegetais. E mostrando que o homem é o que os judeus chamam de Getter, até está na lição. O que é Getter? Coroa da criação. Letra B. Visto que os incrédulos não aceitam a verdade da Bíblia, estes acreditam que o ser humano não é singular. O que significa isso? Não foi criado por Deus, eles pensam, o ser humano não foi criado por Deus, e se iguala aos elementos químicos da natureza. Porque eles dizem que o homem é um composto de elementos químicos. E é verdade. Nosso corpo foi feito da terra, então no nosso corpo foi encontrado os elementos químicos que tem na terra. Então eles dizem não, o ser humano não é singular. O ser humano é uma matéria química como qualquer matéria que tem nesse universo, outras matérias que tem no universo. Tudo é material, tudo é físico. Não tem um ser que criou, não tem um Deus. Por isso que eles dizem que o ser humano não é singular. Lamentável. E você vê que isso é tolice, está lá em Salmo 53, verso 1. O salmista já alertou acerca destes incrédulos. Vamos para frente? A visão geral da terceira parte, a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Então, essas duas classes, eles negam a existência de Deus e negam a singularidade do homem. Vamos lá? A quarta parte, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro tópico, afirmando as verdades da Bíblia. Olha só, irmãos, aqui tem uma série de versículos que mostram que Deus é o Criador. É interessante você fazer uma maratona com os alunos ali, tá? Você pode dizer lá, atenção, algum aluno abre, eu sempre faço isso, envolve todos eles. Alguém abre Gênesis 1:1, outro abre Gênesis 2, 1 e 2, outro abre João, Evangelho 1, do versículo 1 ao 3, outro abre Hebreus 11, 3, outro Apocalipse 4 e 11, outro Colossenses 1 e 16 e outro Atos 17, 26 ao 28. O que esses textos dizem, pastor? Que Deus é o Criador de tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então leia, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Leia com os alunos, isso aqui não está na lição, viu? Não tem essa lista de versículos aqui mostrando que Deus é o Criador. Leia lá Gênesis 1 e 1, Gênesis 2, 1 e 2, João, Evangelho 1, do 1 ao 3, Hebreus 11, 3, Apocalipse 4 e 11, Colossenses 1 e 16, Atos 17, 26 ao 28. Todos os versículos que mostram que Deus é o Criador de tudo. Então fica indiscutível e também fica claro para mostrar que realmente devemos refutar as ideias materialistas e ateístas. Mas tem mais, vamos para frente. Segundo tópico, fazendo uso correto da razão. O que significa esse tópico, pastor? A razão. Olha, a fé realmente não precisa de provas nenhuma. Mas existem provas lógicas que a própria razão compreende. Vamos lá, preste bem atenção. A própria razão e a ciência concordam com a fé acerca da existência de Deus. Sério, pastor? Sério, olha só. Vejamos as 4 evidências que refutam a evolução. Porque os materialistas e ateístas, a maioria deles, são evolucionistas. Eles dizem que tudo é fruto da evolução, da mecânica da matéria. Agora vejam bem, tem 4 evidências racional, lógicas e científicas que refutam o evolucionismo. Não é apenas a fé que refuta. A própria ciência, preste atenção, 4 evidências. Vamos lá, primeira evidência. Já ouviu falar no registro fóssil? O que é isso, pastor? Não existem fósseis. Fóssil é esqueleto. Não existem fósseis de ancestrais, seja de animal ou de ser humano, em desenvolvimento no reino
animal. Não foi encontrado no mundo inteiro um esqueleto pela metade se desenvolvendo. E o que isso significa, pastor? Significa que se o evolucionismo fosse verdade, as espécies iriam evoluindo, teria que ter um esqueleto em evolução, sabe? Crescendo pela metade, alguma coisa assim. Todos os animais que existem hoje, todos os esqueletos que já encontraram no mundo inteiro, o esqueleto estava do mesmo jeito que existe. Isso prova que foram criados assim, não evoluíram. Então, o próprio registro fóssil é uma pedra no sapato dos evolucionistas, porque prova que não existe nenhum esqueleto em desenvolvimento. Jamais foi encontrado. Segundo, esse aqui é o maior, o DNA. Prova que não viemos do macaco. Já foi provado isso. E tem uma coisa interessante, pesquisa lá depois, tá? Reportagem da Record sobre design inteligente. O que é o design inteligente? É um grupo de cientistas renomados do mundo inteiro, de várias partes do mundo, de vários países, que eles são cientistas, eles descobriram pela ciência a existência de uma mente inteligente, de Deus Criador por trás de tudo que existe. Por quê? Preste atenção. Existe no DNA, eles descobriram. O DNA tem um código. A cada pedacinho, a cada distância, eles calcularam uma distanciazinha, esse código se repete. Que código é esse? Eles encontraram uma sequência de números. O número 10, o número 5, o número 6 e o número 5. Eles encontraram no DNA. Qualquer ser humano no DNA tem uma sequência de códigos. 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Se repete. Eles ficaram intrigados com isso. Aí eles se perguntaram, por que esses elementos aqui que nós encontramos, que são 10, e esse aqui são 5, esse aqui é 6, esse aqui é 5, por que esses elementos se repetem? 10, 5, 6, 5. No DNA, 10, 5, 6, 5. E vai, 10, 5, 6, 5 e se repete. Eles ficaram intrigados. Será que isso tem algum significado? E foram pesquisar sobre números e descobriram que no mundo antigo, os números em Israel, na língua hebraica, eram representados, em alguns lugares lá ainda são, representados por letras. E eles descobriram que o 10 está representado pela letra Yud, o 5 pela letra Rei, o 6 pela letra Vav e o 5 pela letra Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Em hebraico, a palavra Javé. Aleluia. No DNA do ser humano, tá? Veja lá, cientistas, inclusive o presidente desse grupo de cientistas, design inteligente, é brasileiro. Tá? Eles descobriram uma sequência de códigos no DNA que se repete, 10, 5, 6, 5, e eles viram que na língua hebraica forma a palavra Yud, Rei, Vav, Rei, Javé. Então eles constataram que no DNA do ser humano está a impressão digital de Deus. Olha só, terceiro argumento. Já ouviu falar na sequência de Fibonacci? E o código de Fi? O que é isso, pastor? A sequência de Fibonacci e o código de Fi revela que praticamente tudo que existe, tudo, tem um código de existência. Isso revela uma mente inteligente por trás desse código. O que é isso? Fibonacci foi um matemático italiano. Ele descobriu que em tudo na natureza tem um código. Como assim, pastor? Olha só, se você pegar desse dedo aqui, ó, tá? Medir desse dedo aqui, o maior dedo que tem na mão, né? Até esse dedo aqui, você pegar essa distância desse dedo maior até esse aqui e dividir pela distância do umbigo até o pé, você pega essa distância, tá? Divide ela pela distância do umbigo até o pé, dá 1,6. Sério, pastor? Sério. Se você pegar desse dedo aqui até esse dedo aqui e dividir pelo tamanho desse dedo até esse ombro aqui, dá 1,6. É o código de Fibonacci. E outra coisa, eles descobriram que o código de Fibonacci forma uma espiral. Essa espiral tem em tudo, nas obras dos famosos que existiram na face dessa terra,
a própria Mona Lisa, o Partenon lá na Grécia. Que espiral é essa, pastor? É uma espiral. Essa espiral existe em todos os lugares. Na nossa orelha tem essa espiral, na nossa cabeça tem esse redemoinho, na concha do mar tem o redemoinho, na onda do mar tem o redemoinho, no furacão tem o redemoinho, nas constelações já se enxergou esse redemoinho, na rosa tem esse redemoinho, na formação das sementes do girassol tem esse redemoinho, nas asas da borboleta, em tudo tem o código de Fibonacci, tem um código. E os cientistas do design inteligente detectaram que aonde existe um código, tem uma mente inteligente por trás. Até tem doutores americanos que eles dizem que é impossível, está fora de cogitação dizer que a vida é um acidente do acaso, porque é muito complexo e tudo tem um código. E por trás de cada código existe uma mente inteligente. Então o próprio código de Fibonacci e o código de Phi revela que tudo na existência, tudo que existe na Terra, o ser humano, as plantas, a água, as estrelas, tem um código. E onde tem código, por trás tem uma mente inteligente. E isso significa, irmãos, que os próprios cientistas refutam a ideia de que tudo é um acidente do acaso. Não, porque tudo é de uma complexidade tão perfeita e cheia de códigos que eles chegaram à conclusão que por trás tem uma mente inteligente. E essa mente chama-se Deus, que está lá no DNA do ser humano. Vamos aqui, quarto argumento. Período da lalação, para refutar a evolução, tá? O que é o período da lalação, pastor? É o período onde a criança ela não fala. A ciência já provou isso. Tem um período que a criança ela não fala, não aprendeu a falar ainda, né? Então é chamado período de lalação, onde ela fica lá, 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 lá. O que acontece? Se ela não for ensinada, como eu escrevi aqui, ó, cada criança precisa ser ensinada a fim de poder pronunciar as palavras. Se no período da lalação ela não for ensinada a pronunciar as palavras, ela nunca mais fala. Nunca mais vai falar. Já foram feitas pesquisas com crianças que nasceram no meio do mato e se criaram com animais, trouxeram para o convívio social, nunca mais aprenderam a falar. Passou o período da lalação, não aprenderam a falar. O que isso significa, pastor? Se tudo vem da evolução e o homem é resultado da evolução, quem ensinou a humanidade a falar? Então, o evolucionismo é refutado de várias maneiras, porque Deus, a explicação mais evidente, né? Deus criou Adão e Eva, Adão falando e ensinou as crianças, os seus filhos, a conversar. E hoje existe esse processo da fala porque é ensinado. Se não ensinar, no período da lalação, a criança não fala. Então, meus irmãos, eu coloco aqui definitivamente o evolucionismo já é passado. E só tem duas grandes teorias no mundo, o evolucionismo e o criacionismo. Se o evolucionismo é rejeitado, refutado, já está refutado pelo registro fóssil, pelo DNA, pelos códigos que existem na natureza que revelam a mente inteligente e também o período da lalação, que hoje todo mundo fala, tem que ter alguém que ensinou, então fica claro, se a evolução já está refutada, temos que nos render à criação e ao Criador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a visão geral da quarta parte, a igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo uso correto da razão. Nós aplicamos a fé, temos argumentos bíblicos, inclusive a própria ciência já está defendendo a nossa fé. Aleluia! E a nossa conclusão nos diz assim, devemos aprender o que diz a Bíblia acerca da existência do Deus verdadeiro e aprender a dar razão da nossa fé, que é o título do meu livro, viu? Se você ainda não tem, adquira. Chegamos ao final de mais uma lição e a reflexão do final da nossa lição é essa. Anote bem essa reflexão aí. Quem não tem os slides, anote. O slide está aqui, depois pode baixar. Tinha um rapaz que estava caçando, um homem que estava caçando, tinha um menininho com ele. Foram os dois caçar. Armaram a barraca e foram ali dormir na montanha.
No outro dia, de manhã, quando eles acordaram, o menino lembrou que a noite foi meio estressante, porque ele estava sempre falando de Deus e o caçador dizendo, Deus não existe, rapaz, Deus não existe, para de falar de Deus, para de esqueça Deus, Deus não existe. E o menininho acordou lembrando, né, poxa, essa noite foi estressante. O meu companheiro de caça aí não acredita em Deus. Quando eles levantaram, o companheiro saiu para fora e o companheiro disse, opa, uma onça passou por aqui. Ele disse, como é que você sabe? Ele disse, não está vendo as pegadas da onça? E o menino disse, pois é, você acredita na presença de uma onça por uma simples pegada no barro e não acredita na existência de Deus por tudo que está em tua volta, tão maravilhosamente organizado? É muito difícil eu ser um ateu. E que deixou o homem de boca aberta. Então, meus irmãos, está mais do que provado. Tudo maravilhosamente organizado, a nossa própria existência revela a existência maravilhosa do nosso Criador. Meus irmãos, Deus abençoe todos os irmãos. Se você não é inscrito, se inscreva, se torne um assinante para receber esses slides riquíssimos, viu? É muito em conta. Compartilhe essa lição e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.